Olá, estamos iniciando mais uma edição do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp-Fiesp, e o tema desta edição é Arbitragem e Mediação para a Solução de Conflitos envolvendo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, proteção e utilização de dados. E hoje, no nosso Câmara Talks, nós temos a presença da ministra Ellen Grace Norfleet, que é a vice-presidente da Câmara Ciesp-Fiesp, e da Larissa Rolo, que será a facilitadora dos nossos trabalhos. E como convidados de nossa Câmara, nós temos o doutor José Ziebart, que é diretor da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, a doutora Juliana Domingues, que é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, e o doutor Rony Weinzoff, que é advogado e diretor do Departamento de Segurança da Fiesp. Então, agradecer a audiência, a presença de todos os senhores. A ministra Ellen Grace fará a abertura. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todos que nos ouvem. É com grande satisfação que damos início a esse quinto webinar que a Câmara Ciesp-Fiesp patrocina. O tema de hoje, que o João já nos adiantou, é de extrema importância. Nós tratamos agora, com os nossos convidados, da utilização da arbitragem para dirimir eventuais conflitos que surjam em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, a utilização, a proteção desses dados, como se fará. Já temos aqui conosco os três convidados, e eu gostaria de iniciar trazendo a eles, especialmente, os agradecimentos da Câmara e de seu presidente, ministro Sidney Sanches. Ele me pede que transmita a vocês o seu agradecimento pela disponibilidade de tempo e de participarem numa atividade tão importante quanto essa. Para dar início e, digamos, aquecer um pouco o ambiente, antes de entrarmos em debates, eu gostaria de colocar aos três convidados uma pergunta inicial. E essa pergunta inicial, ela não é só minha curiosidade, ela também corresponde à curiosidade de muitos daqueles que atuam no direito e daqueles que hoje estão com encargos administrativos nas empresas. A lei entra em vigor em agosto ou a sua vacatio legis será prorrogada? Esta é uma dúvida que os brasileiros ainda têm. Eu gostaria que Juliana começasse a nos falar sobre esse tema. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite que me foi feito. Eu agradeço esse convite em nome do Rony, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, mas parabenizo a organização do evento, né, em nome do João, da Larissa, uma honra estar aqui com a ministra Ellen Grace também, e com o meu dileto amigo, o José Antônio, que eu conheço de muito antes dessa discussão, né? Então, é um prazer realmente estar com todos vocês aqui. A pergunta, alguém já devia ter até mencionado que é a pergunta de $1 milhão, né? É o que vai acontecer, né? Todos nós estávamos nessa ansiedade com relação à entrada em vigor, e eu queria voltar um passo atrás, né? Porque eu acho que é importante, nesse momento especificamente, eu acho que foi muito oportuna a proposta desse seminário, justamente porque estamos numa crise sanitária, uma pandemia, com um aumento exponencial do uso da internet, das plataformas digitais, e eu acho que vale muito a pena relembrar, né, que nós já temos também o Marco Civil da Internet, que trouxe um pouco essa exigência de consentimento para tratamento de dados pessoais, porém, na prática, nós não vimos, né, assim, grandes mudanças nos cuidados com a coleta de dados na internet. Especialmente quando nós vamos falar de cookies e de tecnologias similares. Então, na verdade, aqui eu visto um pouco também o meu casaco, né? Mudo o chapéu e volto a ser professora de Direito Econômico, de Regulação Econômica. Nós estamos falando de uma falha de mercado muito importante e estamos falando de assimetria de informação. Nenhum de nós aqui sabe exatamente quais são os dados
que essas empresas, que essas plataformas, elas realmente têm, né, sobre as nossas atividades. E isso fica cada vez mais evidente. Por mais que eu estude o tema, e confesso que até fiz uma especialização em Colômbia, com programadores, eu era a única com formação jurídica, justamente para tentar entender. Eu tenho um grupo de pesquisa na USP de Direito e Inovação, então é um tema que me é muito caro, mas realmente existe uma zona cinzenta imensa. E com a pandemia, nós verificamos que o acesso à internet passou a ser ainda mais essencial no dia a dia, né? Ele passou a ser indispensável para o exercício das nossas atividades diárias, até da nossa cidadania. E com o aumento dessas operações realizadas virtualmente, muitas informações pessoais se transformaram em registros na navegação da internet. E, obviamente, muitos desses dados são sensíveis em razão do seu caráter pessoal, né? Envolvem a nossa intimidade. Então, apesar do Marco Civil da Internet ter instituído a exigência de consentimento expresso para a coleta de dados, lá no artigo 7º, acho que, salvo engano, no inciso 9º, a LGPD, ela regula de uma forma mais detalhada essa disciplina jurídica de tratamento a essas informações. Então, eu entendo particularmente que houve uma maior preocupação com a imposição de requisitos para o tratamento desses dados pessoais que vão além da boa-fé e de princípios como finalidade, adequação e transparência, né? E a LGPD instituiu também uma nova figura, a figura que todos nós estamos aguardando, que é a da Autoridade de Proteção de Dados para a fiscalização do tratamento de dados pessoais no meio digital. Então, a LGPD, ela inova ao instituir essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria vinculada à Presidência da República, com autonomia técnica, né? Criando, inclusive, um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, que teria essa missão de criar uma orientação, fazer uma fiscalização e até aplicar a penalização, né, baseado na própria legislação, sendo uma regulação mais abrangente, né? Ela tem um maior detalhamento sobre os usos das informações e numa clara tentativa, a meu ver, mais uma vez, de coibir a ocorrência de abusos. Então, com a maior proteção de dados trazidas, né, assim, a proteção trazida pela LGPD, eu entendo que houve uma complementação entre o Marco Civil da Internet e a LGPD, criando uma esfera mais cuidadosa de proteção de informações pessoais na internet. Agora, com relação ao enforcement, né, quando a lei fala, ela menciona processo judicial para apuração de danos, nós temos um espaço aí de atuação das outras autoridades, inclusive das autoridades administrativas, como é o caso da atuação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que eu sou diretora, né? Então, por exemplo, no âmbito da Senacom, nós tivemos recentemente um processo administrativo que condenou o Facebook, né, ao pagamento de uma multa em razão de compartilhamento indevido de dados dos usuários. Ao mesmo tempo, sabendo dessa situação toda e diante desse quadro da pandemia, né, que agravou com as medidas de isolamento social, todos nós passamos a usar mais as plataformas digitais, isso é um fato. Então, o que nós fizemos, né? Nós observamos que era necessário atrair esses agentes econômicos para um ambiente em que o consumidor pudesse também ter um acesso e tentar dirimir as suas questões consumeristas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos falam, nossa, a Senacom está aplicando a LGPD, a Senacom está aplicando o Marco Civil da Internet. De alguma forma, os fundamentos realmente são aplicáveis, mas nós temos como base o Código de Defesa do Consumidor. Né? E aí eu entendo, e adoraria ouvir meus colegas, adoraria ouvir mais a ministra, eu entendo que realmente nós estamos falando de uma aplicação interdisciplinar do direito. Porque eu vou falar de defesa do consumidor, mas eu vou falar de responsabilidade civil, eu vou falar de direito à privacidade, e todos esses temas estão relacionados, né? Hoje nós temos 54 empresas cadastradas na plataforma do consumidor.gov.br, da Senacom, e esse número, ele está crescendo em razão de uma portaria, a número 15 de 2020, que foi editada com o objetivo de incentivar o cadastramento de empresas na plataforma, inclusive e principalmente essas do segmento digital. Né? E a nossa intenção era justamente tentar solucionar os conflitos de consumo de uma forma mais rápida, mais eficiente,
proporcionando essa interlocução direta entre o consumidor e o fornecedor nesse contexto de distanciamento social, né? Então, ela é uma ferramenta adicional e relevante para a autocomposição à distância desses conflitos consumeristas. E a nossa ideia é justamente evitar o movimento de judicialização dessas demandas, né? Como o consumidor.gov nessas áreas, o último andamento que eu tive desse setor específico mostra um índice de resolução médio de 88% das demandas, eu acho que é um instrumento muitíssimo importante, né, nesse movimento de desjudicialização, né, das demandas consumeristas. Agora, temos outros temas que podemos tentar discutir aqui, porque ainda sobra, né, um volume não desprezível, né, dessas reclamações. Nós estamos falando de 88%, mas o total são 168.400 reclamações. Então, tem um percentual que ainda fica para a tentativa de solução de conflitos fora da plataforma. E aí eu acho que entra o papel não só das outras autoridades, mas também dos sistemas alternativos de resolução de conflitos. Então, eu realmente espero que com esse debate hoje nós possamos avançar um pouco mais nesse sentido e gostaria aqui de trazer, né, a nossa contribuição no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nessa tentativa realmente de tentar uma autocomposição e também de propor muito autorregulação. Nós temos proposto várias alternativas de autorregulação de alguns setores, e isso tem funcionado de uma forma bastante importante para diminuir esse inchamento, né, e o número excessivo de demandas que chegam ao Poder Judiciário. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada, Juliana. Eu diria que é muito meritória essa iniciativa de permitir que os consumidores, desde logo, tenham acesso ao seu fornecedor para tentar resolver uma reclamação, e 80%, convenhamos, de sucesso extraordinário. Se você ficar com 20% ainda para outros tipos de solução de conflito, nós teremos aí o melhor dos mundos. Sem dúvida nenhuma, é uma grande iniciativa que merece todo o nosso apoio. Mas eu queria agora passar a palavra à Larissa, que, na verdade, é a nossa coordenadora aí dos debates. Por favor, Larissa. Boa tarde a todos, primeiramente, né, aos nossos convidados. Gostaria de agradecer à Câmara novamente pela oportunidade de participar dos apontamentos da doutora Juliana. Eu vou passar a palavra primeiro para o doutor Rony para que responda a mesma pergunta, as suas observações, a pergunta feita pela ministra. Obrigado, Larissa. Boa tarde a todos, primeiramente. Queria dizer que estou extremamente contente com esse debate de hoje. Então, queria agradecer imensamente, primeiro, ao João e aos meus demais colegas aqui, a Larissa, a Juliana, a Alzieba. E, ministra, uma grande honra ter a presença da senhora nesse debate, com todo mundo que eu pude conversar em poucos momentos para divulgar o nosso debate. Como o Brasil inteiro sabe que a senhora é um motivo de grande orgulho aí para a nossa nação, como ministra do STF e como profissional. Então, é muito gostoso, como profissional, ter a presença da senhora, além, obviamente, dos demais colegas, né? Então, muito obrigado. Eu acho que a gente está num momento, eu acho que a gente tem que ter sempre uma cautela para não trazer um terrorismo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que esse é um ponto muito importante, porque esta lei é uma lei que é importantíssima para o Brasil. Essa é uma lei que bota o Brasil no patamar aí dos países mais avançados em iniciativas correlatas, que segue principiologicamente a principal legislação que nós temos no mundo, que é a General Data Protection Regulation, o GDPR, e finalmente o Brasil pode falar que tem o GDPR brasileiro, e isso para a economia e a evolução da economia digital para o Brasil é formidável, porque fica muito mais simples todos os investidores que querem investir no Brasil saberem o nível de proteção que a gente tem aqui, e as empresas finalmente têm uma harmonização e uma atualização de conceitos jurídicos que estavam esparsos em várias legislações, elas têm agora um roteiro a ser seguido.
e isso traz uma segurança jurídica muito grande para as empresas como um todo. Fora a questão da cultura que uma legislação sempre traz, né? A gente nunca debateu tanto proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil. Claro que isso vem em razão do avanço tecnológico, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe um fator aí crucial em relação à questão da cultura, né? E é uma lei que é também especial, porque é uma lei que nasce com uma autoridade, né? Como foi já comentado, uma autoridade que ela tem uma função para regulamentar, fiscalizar e sancionar. E quando eu tive até a oportunidade de representar a Fiesp no Senado, no plenário do Senado, para falar sobre a lei antes da lei ser aprovada, eu já fui falar da importância dessa futura autoridade ter uma construção colaborativa, né? Justamente para escutar a iniciativa privada de forma demasiada sobre os mais inovadores tipos de produtos e serviços, para que possa, por meio de novas técnicas de regulamentação, como o Regulatory Sandbox, em que você faz esses experimentos antes de você regular, para que justamente a gente possa ter esse prosseguimento e essa harmonia dos benefícios da legislação. Mas o fato e já buscando responder a pergunta da senhora, ministra, atualmente as sanções administrativas da lei entram em vigor em 1º de agosto de 2021 e, por força de uma medida provisória, a lei atualmente entra em vigor em 3 de maio de 2021. Né? A gente tem uma possibilidade aí dessa discussão da medida provisória no Congresso Nacional, que se ela caducar ou se ela for rejeitada, aí a lei entraria em vigor em 16 de agosto de 2020. Mas o fato é que, provavelmente, a gente vai ter um lapso temporal aí da lei com a sua eficácia plena e das sanções administrativas em 1º de agosto de 2021. Mas o fator preponderante, na minha opinião, da discussão sobre a postergação da legislação está na ausência da constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E por quê? Porque existem vários artigos que são extremamente relevantes da lei, né, que dependem de regulamentação pela autoridade. Então, essa discussão, infelizmente, de se adiar a lei, ela vem antes da pandemia, ela vem justamente pela ausência de constituição desta autoridade tão necessária para trazer esta segurança jurídica que a lei pretende, que a lei nasceu para trazer essa segurança jurídica. Então, acho que o primeiro ponto aqui de ser enfatizado, e eu sei que a gente tem uma audiência super qualificada, além dos nossos debatedores aqui, é de ressaltar a importância da rápida constituição desta autoridade, porque a gente precisa da autoridade para regulamentar a legislação. E é um grande perigo de nós termos a lei com uma eficácia plena sem ela estar devidamente regulamentada por esta autoridade. E um ponto que eu gostaria já de comentar nesse início, sem me estender demasiadamente, porque eu sei que a gente tem muito tempo para o debate, a título de informação sobre a importância da autoridade relacionada à discussão de conflitos que possam existir em tratamento de dados pessoais. Por exemplo, cabe à autoridade apreciar as petições do titular contra o controlador após comprovação de não solução de reclamação no prazo estabelecido por meio de regulamentação, ou seja, a gente ainda depende de regulamentação. Cabe à autoridade implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais que possam ser em desconformidade com a lei. Então, a gente pode ter vários tipos de conflitos oriundos dessas nossas discussões. Conflitos envolvendo empresas, entre controladores e controladores, porque tem uma discussão enorme sobre co-controladoria de dados, entre controladores e operadores de dados, mas também uma grande questão relacionada aos conflitos diretamente com os titulares de dados. E aí a gente tem um perigo de massificação de litígios. E aí que eu acho que a autoridade entra com um peso muito grande também para dirimir esse perigo de massificação de litígios, principalmente por meio da devida regulamentação para mitigar esse tipo de questão. Então, eu gostaria de iniciar aí o nosso debate com essas ponderações. Muito obrigada, doutor Rony. Eu vou passar, então, agora a palavra para o doutor José, para que ele faça as considerações da mesma dos colegas.
Boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, muito obrigado aos membros da organização, a ministra Ellen Grace pela honrosa presença aqui e aos colegas também que estão participando aqui do debate. Acho que uma primeira reflexão que a gente poderia fazer aqui é as razões, e que o Rony já acho que expôs, talvez a principal delas, né, das razões dessa legislação é justamente a segurança jurídica. Né? Num ambiente tão incerto, é fundamental que a gente tenha regras claras. Mas, além disso, eu queria aqui brevemente traçar, especialmente para o Ministério da Economia, alguns pontos que são fundamentais e que essa legislação é importante. O primeiro deles é a própria entrada do Brasil na OCDE. Essa admissão do Brasil, entre os elementos de análise, está justamente como a forma e o regime jurídico de proteção de dados e privacidade está estabelecido. O segundo deles, promoção da economia digital. Se a gente quer, existe uma perspectiva, especialmente como o Rony comentou brevemente aqui sobre o terrorismo que se tem feito, especialmente em alguns foros específicos, mas avaliar que este regime e o cumprimento dessas regras que a LGPD estabelece pode ser um grande diferencial competitivo para as empresas. E essa é mais uma razão que o Brasil precisa trabalhar com esse regime, estabelecê-lo da melhor forma possível, aprender com as melhores práticas internacionais. E a gente tem um desafio enorme aqui, porque não é algo simples, porque a gente fala do regulamento europeu, de que ele foi promulgado há 2 anos, mas se a gente pensar em termos de legislação nacional, o desafio aqui é muito maior, porque a gente não tem um histórico a respeito dessa política pública, né? Só para citar um exemplo aqui, a legislação francesa é da década de 70. Ou seja, você tem países com uma cultura que o cidadão e o empreendedor já têm um breve conhecimento, pelo menos, a esse respeito. Aqui no Brasil, o cenário é completamente diferente. Então, esse também é uma preocupação que a gente precisa ter e entender que é um processo de implementação da política. Ainda que se crie a NPD amanhã, e o Rony pontuou isso novamente, a gente tem pelo menos de 30 a 35 temas ou tópicos que precisam ser disciplinados por essa autoridade. A forma como uma empresa operacionaliza ou manipula ou trata os seus dados no setor financeiro é de uma forma, no setor de saúde é de outra. Então, você ter os princípios que estão ali na lei não são suficientes para o dia a dia das empresas, para elas operarem as suas atividades ou, se pensarmos um pouquinho mais adiante, como desenvolver novos modelos de negócios. Então, esse desafio, de fato, é fundamental que a gente tenha isso em mente e consiga desempenhar da melhor forma possível. E aqui, olhando também de um outro ponto adicional, é a transformação digital dos serviços públicos. Essa aqui é uma meta do governo federal e aqui a gente, no Ministério da Economia, tem trabalhado para isso, para entregar um sistema, um governo digital que sirva ao cidadão. E não o cidadão que sirva ao Estado. Quer dizer, inverter essa lógica para que a gente possa, de fato, facilitar e criar mecanismos de comunicação, acesso a esses serviços de modo mais facilitado. E isso se torna ainda mais premente num contexto de pandemia. Ou seja, a nossa meta aqui era muito clara de entregar 1.000 serviços digitais. E a gente tem feito ali mais de 750 serviços até a data de hoje. Ou seja, todas essas questões reforçam a necessidade de que o Brasil tenha um regime de proteção de dados robusto e eficiente. E é fundamental, por isso, que a gente tenha uma autoridade que ela pense em pelo menos 3 grandes esferas de atuação. Uma esfera normativa, como eu disse, que estabeleça as regras do jogo, que o cidadão e o empreendedor saibam qual é a disciplina que ele deve atuar. Uma segunda esfera de diálogo institucional, que é fundamental nesse momento. A Juliana mencionou com a Senacom, mas eu diria ainda mais com, por exemplo, os ministérios públicos estaduais,
do Ministério Público Federal. Eu tenho um passado na defesa da concorrência, e eu posso dizer que esse diálogo institucional entre o CAD e os ministérios públicos foi fundamental para a melhoria da persecução de cartéis no país. Ou seja, essa necessidade de diálogo institucional dessa futura autoridade é fundamental. E, naturalmente, uma terceira área de disseminação da cultura da proteção de dados, que, novamente, nesse momento, é fundamental que a gente não só estabeleça as regras, mas Acho que tivemos um pequeno problema de conexão com a conexão do Dr. José. Larissa, eu acho que a gente pode dar continuidade aos debates, depois voltamos ao Dr. José, com a doutora Juliana Domingues, que vai ter que se ausentar. Vamos avisar só ao José que o microfone dele foi desligado, talvez ele consiga religá-lo por aí mesmo. Agora sim. Perfeito. A doutora Juliana Domingues fez a gentileza de encontrar um espaço na agenda, ela está substituindo o secretário Kim hoje para estar aqui conosco comentando esse tema tão interessante. Então, nós vamos ouvir o comentário da Juliana sobre a próxima pergunta e, na sequência, ela vai ter que nos deixar para cuidar dos assuntos da República e do Ministério. Né? Larissa, por favor. Então, dando seguimento, eu vou começar os nossos debates com uma pergunta que é quais os impactos que a LGPD terá para o empresariado em específico, né? Para o empreendedor brasileiro. Então, doutora Juliana, por favor. Obrigada. Bom, como eu havia mencionado antes, e já agradecendo a compreensão de todos vocês, eu comentei com o doutor Rony que eu realmente não gosto de sair no meio dos debates, ainda mais de um tema que me é tão caro, mas realmente foi um exercício conseguir manter a agenda da forma em que a agenda tem aparecido para mim. Então, eu agradeço a compreensão de todos vocês e realmente gostaria de registrar aqui, até porque logo depois eu devo sair, que estou à disposição para futuros debates e me senti bastante honrada de estar com colegas tão bem formados e que estão tão a par dessas temáticas e com quem eu sempre aprendo. Com relação ao que o empresariado, né, deve fazer, eu acho que, em primeiro lugar, o simples fato de nós termos a expectativa de entrada em vigor da legislação já mostrou um movimento de muitas empresas, né, em busca de uma adequação das suas atividades. Como eu havia mencionado antes, eu acho que a gente tem que lembrar que nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, que trazia essa exigência do consentimento para o tratamento de dados pessoais. Mas, como também eu já mencionei, na prática, não houve um movimento tão forte de adequação como nós vimos com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a expectativa de termos autoridade, né? Então, eu acho que, apesar, né, dessa exigência já existir, a LGPD ela vem de uma forma que ela reforça para qualquer empreendedor, e inclusive os pequenos. No meu grupo de pesquisa, nós trabalhamos muito com as startups, e nós procuramos sempre sensibilizar, do ponto de vista jurídico, a importância, né, de você realmente cuidar com a questão do consentimento. E a questão do consentimento, ela antecede, na verdade, o Marco Civil da Internet, ela volta para o Código de Defesa do Consumidor também, né? E isso também tem que ser feito de uma forma muito transparente. Eu acho que 90% dos problemas consumeristas que eu vejo na área digital, tá? Porque nós temos aí mais de 50 processos administrativos sancionatórios envolvendo empresas de mercados digitais. Então, o que eu mais sinto analisando os casos é um problema real que seria resolvido com uma informação bem dada ao consumidor.
né, com aquela informação que o consumidor entende quais são os dados que estão sendo coletados, para que servem esses dados, em que ele entende que ele está autorizando o acesso a esses dados. Então, ali você já eliminaria 90% dos problemas. E eu acho que essa sensibilização é um trabalho muito importante, por isso que eu parabenizei a iniciativa da Ciesp, da Fiesp, porque vocês estão juntos, né, com esses empresários, e eu acho que esse papel é muito importante ser feito já antes da entrada em vigor da criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Acho que com isso nós vamos mitigar boa parte dos problemas, e com isso também eu acho que as empresas elas têm que levar em consideração que um dos principais elementos de desincentivo à inovação e ao empreendedorismo no Brasil é o elevado número de processos que são levados ao Poder Judiciário. A judicialização é um dos fatores mais impactantes que geram, né, esse desincentivo a empreender no Brasil. Então, esse movimento já preventivo, né, eu acho que trabalhar preventivamente é um trabalho muito importante, e é por isso que eu acho que essa aproximação das empresas, hoje em dia, a gente não pode mais dizer que as informações não chegam, pelo contrário, né, estamos aí com tantas pessoas trabalhando com essa temática, e eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito por todas essas empresas, aproveitando até que temos aí um lapso temporal indefinido com a entrada em vigor da Agência Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desculpa. Não posso usar isso. Eu queria, então, agradecer à doutora Juliana, que, por questões de agenda, precisará se ausentar, e passar a palavra, então, agora para o doutor José, que foi naquele momento interrompido pela conexão, até se o doutor quiser finalizar seu pensamento quanto a outra pergunta. Obrigado, Larissa. Peço desculpas pela interrupção aqui, o detalhe tecnológico, né? Basicamente, só para encerrar aquele primeiro comentário, é de que a perspectiva de que a autoridade ela tenha pelo menos 3 grandes esferas de atuação, especialmente nesse início de estabelecimento do regime de proteção de dados, né? Uma atuação, uma primeira esfera normativa, para que dê e estabeleça as regras do jogo para o empreendedor e para o cidadão. Uma segunda, de diálogo institucional, que, diante da multiplicidade de atores que temos hoje no Brasil, é fundamental que a autoridade abra um diálogo, por exemplo, com os ministérios públicos de todo o país, especialmente já sabendo que a estrutura da autoridade será muito provavelmente enxuta. É importante essa colaboração e essas diferentes formas de cooperação institucional com os diferentes entes governamentais. E a terceira é de o que a gente chama de advocacy, né, da disseminação da cultura de proteção de dados. Esclarecer para o cidadão, por meio da elaboração de guias, de orientações. Se a gente olhar a experiência internacional, tem muita coisa a esse respeito, por exemplo, com relação ao processo eleitoral, a Autoridade de Proteção de Dados de Singapura e da Irlanda produziram extensos e detalhados guias sobre o processo eleitoral e o impacto disso para os candidatos em meio ao processo político, aos partidos políticos e a todo o sistema eleitoral como um todo. Então, é importante que, especialmente se tivermos a vigência da legislação agora em agosto e o processo eleitoral para os governos municipais em outubro, é importante que a gente também já esteja com esse tema em discussão para que a gente não tenha maiores problemas e maiores dificuldades. Esse era o ponto para encerrar aquele primeiro comentário. Obrigado. Vou passar então agora para o Dr. Rony, para que ele faça os comentários. Aproveitando o gancho, acho que é interessante dizer, né, sobre o empresariado, né, dicas que a gente pode dar sobre esse contexto. Se tem uma dica principal que eu acho que ela é super pertinente da legislação, é o fundamento da autodeterminação informativa, né? Se me perguntassem, Rony, se eu for avaliar algum ponto da legislação, para onde eu olho? Olha para a autodeterminação informativa, porque esse fundamento traz o resumo de toda a legislação.
E o que esse fundamento traz, basicamente, que inclusive foi reconhecido recentemente, a gente discutia há pouco com a ministra Ellen Grace, num julgamento que teve há cerca de um mês na Suprema Corte do Brasil, que justamente reconheceu, né, a autodeterminação informativa dentre os direitos e garantias constitucionais, como privacidade, intimidade, entre outros. É que visa trazer uma resposta. A quem pertencem os dados pessoais? Os dados pessoais pertencem a um indivíduo. E se esses dados pessoais pertencem a um indivíduo, esse indivíduo ele tem o direito de ter o controle sobre esses dados. Então, o indivíduo tem o direito de ter o controle sobre esses dados. Só que a grande realidade atual é que existe um descontrole informacional, né? Ninguém tem controle sobre os seus próprios dados. Nesse tripé aí que nós temos da economia digital relacionada a Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, há um descontrole informacional. Então, essas legislações todas, existem mais de 100 legislações em países no mundo espalhados, semelhantes ao GDPR, LGPD, elas visam trazer esse ponto de reflexão. Fala, peraí, se o dado pertence ao indivíduo e as empresas precisam desse dado para executar suas atividades e a administração pública também para exercer suas políticas públicas, pensem que o dono desse dado é o indivíduo. Então, ele tem esse direito de ter o controle sobre esses dados e, por isso, eles precisam ser mais transparentes, precisa ter o princípio da finalidade, ele pode manusear o dado, ter acesso a esse dado, direito de acesso, um direito de precisão e todos os princípios que tem lá na LGPD. Então, acho que esse é um ponto muito importante para fixar em relação a todo o empresariado e para pensar no assunto como direito e não como obrigação. Né? Por quê? Porque tem uma proposta de emenda constitucional, fora essa decisão do Supremo, tem uma proposta de emenda constitucional que é muito relevante, que já foi aprovada nas duas casas, nas duas votações no Senado e agora está nas câmaras dos deputados, para que dado pessoal ele se transforme em direito e garantia fundamental. Então, vejam, provavelmente o STF já se posicionou sobre isso, e provavelmente a gente vai ter uma emenda constitucional nesse sentido. Então, não tem mais como pensar somente em obrigação que eu tenho. Isso é um direito do indivíduo. Né? Isso é o próprio indivíduo, quando a gente está pautado aí em relação ao direito de ir e vir na internet, vamos assim dizer. Então, esse é um ponto relevante. A outra questão, só para finalizar a minha resposta, que eu gostaria de ponderar, diante da ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é que a LGPD ela é muito inteligente porque ela não trava negócios. Ela mostra como se fazer. Né? Então, ela traz um princípio que é da responsabilização e prestação de contas, em que ela joga a responsabilidade para as empresas de como eles vão executar as tarefas em relação ao tratamento de dados pessoais. Sobre níveis de segurança da informação, isso não está na lei. É um princípio de accountability das empresas eleger. E ela traz lá uma seção toda dedicada a boas práticas e governança, que ela traz um roteiro a ser seguido. Né? Uma das questões de boas práticas é justamente você ter políticas internas que esteja centrado no indivíduo, justamente na autodeterminação informativa. E é interessante porque, setorialmente, as empresas, como o Zeba comentou no início, setorialmente, o tipo de governança de um comércio eletrônico é totalmente distinto de um hospital, que é totalmente distinto de uma startup. Então, o que acontece? As empresas, setorialmente, elas podem ter suas boas práticas de governança e isso pode ser reconhecido futuramente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Está na lei isso, a autorregulação regulada. Então, este momento é um momento muito rico para as empresas terem os balizadores internos de boas práticas para que as empresas possam, assim que a autoridade ela seja constituída, levar suas boas práticas, mostrar o que o setor privado está fazendo, para que a autoridade chancele, reconheça dentro da autorregulação regulada. E um último ponto aqui, para finalizar, e só também dando uma dica muito relevante, principalmente na relação entre empresas, controlador e controlador-operador, e nesses conflitos, uma dica que eu posso dar é estabelecer as cláusulas, a cláusula arbitral. Né? Acho que a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, mas sem dúvida nenhuma a arbitragem, principalmente envolvendo conflitos aí empresariais, e são conflitos que são de larga escala, a cláusula arbitral e câmaras especializadas, elas vêm num bom momento aí para resolver esse tipo de questão que é tão especializada.
Obrigada, doutor Rony. Puxando da sua pergunta já, do seu comentário já, na verdade, eu vou fazer a próxima pergunta, que é possível a utilização de mediação ou de arbitragem para eventuais conflitos relacionados ao tratamento de dados. Então, eu vou passar de novo a pergunta para o Dr. Rony, para que ele siga nessa linha de raciocínio. Quer que eu passe para você, Zeba, depois eu comente? Como você preferir, Rony. Começa você, então, depois eu vou. Já falei agora bastante, deixa eu passar a bola. Então, tá bom. Queria só seguir o seu comentário, Rony, com relação à PEC 17, que eu acho que também um ponto fundamental dela é que ela estabelece a competência exclusiva da União para a proteção de dados. Eu acho que esse elemento é fundamental para que a gente tenha uma maior segurança jurídica e uma maior harmonia na interpretação desses princípios que, de fato, necessitam de um conhecimento técnico, não apenas jurídico, mas também econômico, de ciências da computação, de engenharias e de gestão e administração de empresas. Então, de fato, se a gente tiver apenas um ente dentro da esfera governamental, eu acho que, nesse sentido, contribui para um melhor esclarecimento a respeito desses princípios. Com relação à resolução de conflitos e a busca de sistemas alternativos, eu acho que ela é não só importante como necessária, né? Eu acho que na Constituição, e se a gente olha a experiência internacional, nós fizemos aqui no Ministério da Economia um estudo comparado de 45 países, né? E o que se observa é justamente isso. Aqueles que tiveram e olhando aqui especialmente para os nossos conterrâneos latino-americanos, né, especialmente Argentina, Uruguai e México, que tem um sistema bastante robusto, mas também olhando para a Europa, um dos grandes desafios essa é uma legislação que abarca todo e qualquer setor econômico. Então, essa eu acho que é uma primeira perspectiva que a gente utiliza para esclarecer que, às vezes, aquele que nunca ouviu falar sobre LGPD fala, não, mas isso é só para o setor de tecnologia, para essas grandes empresas de tecnologia. E isso é importante a gente esclarecer, porque, de fato, vai ter uma mudança na operação das empresas de todos os setores e, eventualmente, para que a gente tenha uma resposta da autoridade no tempo devido, é importante que a gente busque outras ferramentas, porque se já podemos considerar que essa autoridade, quando constituída, vai ter uma estrutura enxuta, olhando para um país de 210 milhões de cidadãos, com o tamanho da nossa economia, esse vai ser um desafio, ainda que tenhamos uma autoridade com um número bastante grande de servidores. Ou seja, diante de todo esse cenário, e olhando a experiência internacional, especialmente ferramentas que foram criadas pela Autoridade de Proteção de Dados da Coreia do Sul e da Nova Zelândia, países com uma população muito menor do que a brasileira, e se preocuparam com isso. Por quê? Para responder para o empreendedor e para o cidadão num tempo adequado. Imaginem que se um cidadão ou se um empreendedor está lá desenvolvendo um modelo de negócios, ele toma uma atitude ou precisa tomar uma decisão diante de todo um cenário de investimentos, de fundos, e está com esse diálogo todo, e precisa fazer uma consulta à autoridade, ou uma reclamação de um consumidor, e essa resposta da autoridade vem depois de um ano, o sistema por si só vai cair em descrédito. Então é importante que a gente dê respostas céleres e que deem conta dessa população, do tamanho da nossa economia, para que a legislação não seja um obstáculo, né? Mas ela seja, sim, um diferencial, né? A gente precisa observar, por exemplo, com relação ao regulamento europeu, que no seu artigo 46 estabelece uma série de passos burocráticos para que a empresa que queira, por exemplo, atuar na Europa, precisa cumprir se aquele país não tiver o seu regime adequado. Ou seja, mais uma perspectiva que a gente precisa ter aqui em mente, se queremos que as nossas empresas cresçam e exportem serviços numa economia digital, é fundamental que esse regime esteja bem estabelecido. E a gente...
Você desligou de novo o seu microfone. Acredito que o doutor José esteja enfrentando novamente uma certa dificuldade de conexão. Agora sim, voltou. Ó. José, agora você pode falar que nós estamos te ouvindo. Não? Acho que agora ele não nos ouve. Passar então para o doutor Rony comentar sobre esse assunto. Assim que o doutor José voltar, quando o doutor Rony finalizar sua resposta, a gente passa novamente para ele. Combinado. Eu acho que eu acho que as soluções aí adequadas para esse tipo de conflito realmente são muito necessárias, tendo em vista esse potencial que nós temos, infelizmente, da LGPD também trazer uma massificação aí de conflitos. Eu acho que é muito relevante. E aí, eu gostaria de dividir em dois tipos de conflitos, né? Os conflitos empresariais, né, entre empresas e empresas, e os conflitos envolvendo empresa e titular de dado, um indivíduo, a pessoa natural, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa divisão para a gente falar um pouco dos institutos, né, dos métodos adequados de solução de conflitos, né? A arbitragem, a negociação, a mediação e a conciliação, né? E por que isso? Porque quando a gente está tratando de conflitos que envolve um grande volume, envolve essa relação direta de empresas com titulares de dados, né? Primeiro, a gente tem alguma complexidade para falar do Instituto da Arbitragem, né? Em relação aos direitos disponíveis e em relação a contratos de adesão e também a relação de consumo propriamente dita, né? E por que isso? Né? Porque a legislação ela traz de forma clara, né, que há uma nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória de arbitragem em relação de consumo, e o STJ já se debruçou bastante sobre esse tema, no sentido em que não se admite, né, a cláusula arbitral, né, justamente em razão dessa hipossuficiência do consumidor, né, como um todo, em relação a aceitar isso, entender isso, que é uma arbitragem, aceitar, mas sim, depois, né, se o consumidor, existindo o conflito, se o consumidor quiser aceitar a arbitragem, aí existe essa possibilidade, né? Então, eu acredito que, falando mais de relação de consumo e de contrato de adesão, que os métodos mais adequados potencialmente estarão relacionados a uma negociação diretamente com as empresas, que são os agentes de tratamento, né? Na maioria das vezes os controladores de dados, mesmo porque para direitos dos titulares, a empresa ela tem que deixar um canal aberto, né, do DPO, do Data Protection Officer, do encarregado, para que os titulares eles exerçam seus direitos, né, como esse direito de ter acesso aos dados, avaliação detalhada dos dados, direito de portabilidade, direito de revogar o consentimento, entre tantos outros. Então, acho que as empresas têm que ser muito inteligentes nesse sentido de adotar a prática dessa resolução desses conflitos, né, diretamente com os titulares, né? Mas se isso não for possível, eu também vejo com muitos bons olhos aí esse tipo de iniciativa, como o próprio Ministério da Justiça tem com o consumidor.gov, e vai ser a própria função da autoridade, né? Como eu disse no início, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das competências dela é de ter uma plataforma, talvez eletrônica, para esse tipo de demanda, para atender esse tipo de necessidade, né? Para ela viabilizar algo que possa ocorrer. Agora, na relação entre empresas, eu vejo a arbitragem aí com um brilho nos olhos, né? Porque assim, os conflitos eles são enormes nessa relação entre controlador e operador, porque essa relação ela não é de acordo com um contrato, é uma relação dinâmica na operação de dados, né? Eu posso contratar uma empresa para executar um serviço de inteligência artificial em que ela vai ser controladora minha. Eu posso contratar uma empresa que ela vai executar o processo de anonimização dos dados dos meus clientes, e ela tem que executar esse processo de anonimização
com competência, eu posso contratar uma empresa para executar o serviço de e-mail marketing, e a finalidade da utilização dos dados é só para e-mail marketing, né? Mas e quando houver o uso inadequado desses dados pessoais? E quando essa empresa que foi contratada, ela se assumir como controladora dos dados? A responsabilidade que a lei traz é solidária, e depois tem direito de regresso, né? Entre aí, quem motivou o dano. Então, eu acho que a arbitragem ela cai muito bem nesse tipo de situação, né? Porque são situações de conflitos empresariais extremamente complexos, e que normalmente a especialização de uma câmara arbitral nesse tipo de situação, ela resolve bem. E eu diria mais, quando você tem um incidente, um vazamento de dados pessoais, por exemplo, né, e esse vazamento ocorre no operador dos dados, ou seja, naquela empresa contratada para operar os dados em seu nome, quem tem a obrigação de avaliar aquele incidente para dizer se reporta ou não à futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para decidir se reporta ou não aquele incidente para os titulares dos dados, é o controlador dos dados. Ele é responsável por avaliar a gravidade daquele incidente, e não o operador dos dados. O operador dos dados, pelo GDPR, lá a lei da União Europeia, está na lei. O operador tem que informar imediatamente o controlador, para que o controlador possa analisar o caso. A nossa lei é omissa nesse ponto, então é bom que se tenha em contrato isso. Mas aí a gente se encontra numa situação em que o operador dos dados pode querer negar informação para não se autoincriminar. E muitas vezes a gente encontra situações em que a gente precisa fazer diligências nos operadores dos dados para comprovar esse evento todo. Então, mais uma vez, eu acho que a arbitragem nesse tipo de situação, ela se coloca muito bem. Então, eu faria essa distinção desses conflitos com titulares de dados e conflitos empresariais para que a gente possa caminhar nos institutos. Ótimo. Muito obrigada, Dr. Rony, pela sua resposta. Agora eu vou fazer uma pergunta que as pessoas que estão nos assistindo fizeram. A pergunta veio da doutora Rosana Pilon, e é uma pergunta mais institucional. Há a possibilidade da Ciesp e Fiesp criar um procedimento de arbitragem expedita para a solução de conflitos relacionados à proteção de dados pessoais? E essa pergunta, então, eu vou passar para o Dr. João Lessa, secretário da Câmara, para que ele possa responder. Interação, programa ao vivo tem essas perguntas e a boa interação do público. Eu vou comentar, mas nós estamos com a vice-presidente da Câmara, que é a ministra Ellen Grace. É claro que o tema de proteção de dados, todos esses contratos, esse risco operacional que o Dr. Rony colocou, é claro que isso está no nosso radar, está na nossa visão de atuação, de mercado. É um campo novo, quanto mais bem regulamentado, quanto mais sedimentar, é natural que surja o espaço para atuação tanto da arbitragem, né, entre os controladores, co-controladores, todo esse grupo de contratos empresariais, quanto da mediação, não é, como uma ferramenta sempre de construção de alternativas negociais. Por sinal, nós estávamos, antes de começar o programa aqui, ministra Ellen Grace, Dr. Rony, conversando justamente sobre essas oportunidades e a importância deste tipo de discussão, como nós estamos trazendo, e também da atuação da Câmara Ciesp e Fiesp em relação à proteção de dados, porque é um tema muito caro à indústria, ao empresariado, a quem está pensando no desenvolvimento nacional. Quanto a um regulamento de arbitragem expedito específico, é um tema que se deveria amadurecer, a Câmara sempre está aberta a considerar adaptações procedimentais, mas, em princípio, o que a arbitragem ela traz, o que o regulamento da Câmara traz aspas, não é uma comparação que precisa de alguma ressalva, mas é um código de processo civil, não é um caminho para a disputa ser apresentada, produzida provas e esclarecidas. Então, seria algo que talvez precisasse de maior aprofundamento, mas que o tema proteção de dados, não é, e as disputas aí decorrentes está no âmbito de atenção da Câmara, isso eu posso adiantar com toda certeza, é um tema muito caro à indústria e a todo o ecossistema do Ciesp e da Fiesp. E a prova, se me permite, João, é a própria realização dessa nossa conversa de hoje. Nós estamos muito atentos ao tema, estamos nos preparando para poder, eventualmente,
oferecer a nossa secretaria para a formação desses tribunais arbitrais, e aqui eu concordo de todo com o Rony, quando ele diz que essas grandes disputas que se colocarão entre empresas, grandes empresas sobre a matéria, elas melhor se prestam à arbitragem do que à judicialização. Isso sem qualquer demérito ao Poder Judiciário, porque a arbitragem ela oferece a possibilidade de se escolherem árbitros que sejam especialistas na matéria, o que os juízes não são, nem podem ser, os juízes precisam ser generalistas, portanto, o tratamento especializado da matéria pelos árbitros e a muito maior celeridade que é absolutamente necessária nesses casos. Então, esteja certa a advogada que fez a pergunta, que a Câmara CIESP-FIESP, sempre pioneira nessas iniciativas, também se debruçará sobre as questões relativas à Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada, ministra. Obrigada, doutor João, pelos comentários. Eu vou passar a palavra para o doutor José para que ele possa finalizar o comentário dele a respeito da pergunta que foi realizada antes, né, devido ao problema de conexão que ele teve. Obrigado, Larissa. Peço novamente desculpas aí pela interrupção, mas basicamente era só para concluir de que na busca da implementação sólida e robusta de um regime de proteção de dados, eu acho que buscar formas alternativas para que dê uma resposta mais célere para o cidadão e para o empreendedor é fundamental. Era basicamente isso. Obrigado. Ótimo, muito obrigada. Eu acredito que nós estamos já com um pouco de tempo, então eu vou fazer a última pergunta que nós temos aqui. Sabendo que uma das consequências da LGPD é o momento do rigor na coleta, tratamento, privacidade e segurança no uso de dados pessoais, bem como que a grande maioria dos procedimentos arbitrais é confidencial, no seu entendimento, como a LGPD afetaria a rotina dos players na arbitragem? Aí, seguindo as nossas perguntas específicas de arbitragem, né? Doutor José, se o doutor... Pode ir, Rony, pode ir. Tá bom. Eu acho que acho que é mais um motivo, né? A pergunta ela demonstra mais uma razão da eleição da arbitragem, justamente em razão da confidencialidade inerente ao procedimento arbitral e a delicadeza que tem os assuntos que são tratados quando você tem um conflito empresarial desse tipo de situação extremamente grave, né? Envolvendo não só as atividades de tratamento dos dados dos indivíduos, mas as próprias questões corporativas e empresariais nesse sentido. Então, eu acho que a pergunta justifica mais uma vez, né, uma das razões pela eleição da arbitragem. Tá certo. Doutor José, seu comentário, por gentileza. Essa ficou fácil porque eu só preciso dizer, concordo com o Rony. Não tenho nada a adicionar. Ok, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Eu vou passar agora a palavra para a ministra Ellen Grace, que ela possa dizer algumas palavras de encerramento. Basicamente, Larissa, é para agradecer a participação dos nossos ilustres comentaristas, Dr. Rony Weinzoff, Dr. José Zibart e a doutora Juliana Domingues, que precisou se ausentar. Novamente, a Câmara, com essa webinar, pretendeu colocar um tema de atualidade, um tema à disposição do público. Nós seguimos recebendo as informações de vocês, as curiosidades, as indagações e as sugestões para novos programas. Desde já, muito obrigada a todos, parabéns ao João Lessa pela organização, parabéns à Larissa pela condução dos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Essa foi mais uma edição do Câmara Talks.
E na próxima semana, o Câmara Talks continua e a discussão será sobre a arbitragem internacional e a escolha da lei aplicável à disputa. E nós teremos também grandes convidados, grandes nomes, o professor Cláudio Finkelstein, professor da PUC, advogado, o professor Hermes Marcelo Huck, conselheiro de nossa Câmara e professor da Universidade de São Paulo, e a professora Nádia Araújo, advogada, professora da PUC do Rio de Janeiro. Então, será também uma tarde de muita troca, muito aprendizado. Contamos com a presença de todos vocês. Até lá, com o nosso muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.